mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que engrandecido seja o Eterno, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E você que está aí na sua casa, que nos assiste neste momento, eu quero te convidar neste momento a ter a sua atenção para engrandecer o nome do Senhor. Comece a declarar palavras de adoração a Deus. Comece a dizer o quanto Ele é importante para você. Comece a se arrepender se necessário for. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei os seus anseios, mas o Senhor sabe. E antes de nós iniciarmos o nosso momento de adoração a Deus, com louvores e cânticos, eu quero ler uma palavra para você que está lá em Salmos 30, que diz assim a palavra do Eterno: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Então, no nome de Jesus, querido, eu não sei como está a sua alma neste momento, mas eu sei que o nosso Redentor vive. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aí na sua casa. E o Senhor, neste momento, Ele quer tocar em você. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer cicatrizar a sua alma. Ele quer te tocar de uma forma amável, te envolver com o teu espírito. Então, em nome de Jesus, assim como o salmista aqui declara que o Senhor trouxe cura para ele, eu neste momento eu quero profetizar cura divina para a tua casa, para a tua família. E não é só cura no físico, não, querido, é uma cura na alma, é uma cura na mente. Neste momento que estamos tão restritos de tantas coisas, a nossa mente está sendo secada, a nossa mente está sendo atormentada. Então, em nome de Jesus, toda aquela alma que está atormentada neste momento, eu quero te convidar que você leve as suas mãos ao céu e comece a declarar: Senhor, eu tomo posse da cura, assim como o Senhor operou neste salmista, Senhor. Livrou ele de todos os seus inimigos, e o Senhor veio nos livrar nesta hora. Espírito Santo de Deus, que possa ser o Senhor, meu Deus, a tocar em cada servo, em cada serva. Tua, Senhor Deus, que está na sua casa agora nos ouvindo, Senhor, forma no íntimo do ser. Pai, tua mão nós não podemos tocar, porque, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua graça? O que seria de nós se não fosse a tua presença? Então, Espírito Santo de Deus, que possa ser o Senhor nessa hora, está tocando, Senhor, visita cada lar, Pai, visita cada um dos teus filhos que nos assistem neste momento. Espírito Santo de Deus, e eu quero te convidar agora a se despedir. Fecha os teus olhos, e faça o teu momento de adoração a Deus. Comece a agradecer o nome daquele que é digno de ser adorado, de ser engrandecido, que é o nosso Deus, Jesus, Jesus. Comece a declarar: Jesus, Jesus. Entra na nossa casa, Deus. Entra na nossa casa, que manda o nosso coração, abençoa o nosso coração, e que te libera, que te estabelecido, que não há perigo, que não há sofrimento, que não há sentido, não há te ouvir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar, você que está na sua casa agora, a colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja ouvindo. Coloque a mão no seu coração e comece a pensar em alguém que colocou por socorro. Talvez essa pessoa está doente hoje no hospital. Talvez essa pessoa foi um vizinho e que já está indo no carro já. Talvez essa pessoa alguém da sua família. Talvez você está pensando assim: Simone, essa pessoa sou eu. Então, em nome de Jesus, eu te convido a se entregar diante do Senhor. E leva toda essa agitação, e leva todos esses corações que estão acontecendo na nossa nação. E que você possa se esconder, afinal, esconder de Altíssimo, porque há de
Say
realidade do céu sobre as nações que estão vivendo essa epidemia de Covid-19, Senhor. Senhor, não entendemos o porquê, mas aceitamos. Mas rejeitamos, Senhor, todo o mal que venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Aceitamos, Senhor, em obediência a Ti, por uma ordem dos nossos governantes estarmos em casa para nos protegermos, Senhor. E nós declaramos aqui neste altar a cura para aqueles que estiveram enfermos com essa doença. Nós declaramos, Senhor, a cura emocional, o consolo do Espírito para aqueles que perderam entes queridos por conta dessa doença. E nós profetizamos, já foi profetizado aqui no início deste culto, mas nós profetizamos mais uma vez, que será apenas mais uma fase, e que juntos em Ti venceremos e teremos mais uma conquista, Senhor, em Teu nome, em Teu nome, em Teu nome, em Teu nome. Declaramos a cura, declaramos a cura, declaramos a cura, declaramos a cura, profetizamos libertação, profetizamos volta para a sua casa, nós profetizamos a essência do primeiro amor, nós profetizamos aqueles que por um acaso saíram. Resgate, resgate. É tempo de resgate aqueles que estavam perdidos. Filho pródigo, é tempo de voltar. Filho pródigo, é tempo de voltar. Você na sua casa, onde você estiver, se você tem alguém na sua família que você começa a desprestigiar nos caminhos do Senhor, comece a profetizar sobre ele, sobre ela agora na sua casa, onde você estiver. Declare a vida de Deus sobre ele. Declare a vida de Deus. Declare a vida de Deus. Declare a provisão do Senhor. Nessa noite também, Senhor, que tudo é para Ti. Tudo que vivemos e passamos é tudo sobre Você. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que vivemos, Senhor, mas é sobre quem Tu és. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Nada, nada, nada roubará a Tua glória. Nada roubará a Tua glória, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Nós declaramos isso. Nada roubará a Tua glória, Senhor. Nada vai roubar a Tua glória, pois tudo vem de Ti. Tudo volta para Ti.
Moisés, suba eu faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo, faz dizer Moisés, suba eu, e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte, e não estou resistindo, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou voltar pra casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir no monte, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou voltar pra casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar.
Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Confessar, Senhor, diante dos homens, que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Senhor. A Tua palavra nos diz que tudo nós podemos. Aquele que nos fortalece, quem nos fortalece é o Senhor. Eu declaro, Senhor, que eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui mais uma vez entregando a minha vida em Teu altar. Faça, Senhor, de mim um canal para aqueles que necessitam do Teu auxílio, da Tua ajuda, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, porque pode nos faltar tudo, Senhor, mas se não faltar a Tua presença, para nós é o suficiente. Então nós, como igreja, nós pedimos nessa hora, Senhor, de dentro para fora. Começa a queimar, começa, Senhor, a retirar todo lixo, Senhor, em nosso ser, em nosso coração. Começa a limpar, Senhor, a Tua noiva. Começa a purificar, Senhor, as vestes da Tua noiva. E eu declaro, Senhor, sobre aqueles que se desviarem, que o Teu Espírito toque, Senhor, aonde eles estiverem nessa hora. O Espírito deles se conectará com o Teu Espírito e eles voltarão. E declaro sobre eles
aqui para a ministração da palavra do Senhor. E eu quero te convidar neste momento, meu querido, minha querida, amados, que você pegue sua Bíblia e abra para mim não, né? Para você, que a minha já está aberta. Amém? Em 1 Samuel 17. Em nome de Jesus. E é como se você estivesse aqui junto conosco. Vai abrindo e gritando o céu onde quer que você esteja nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Simone, mas eu vou abrir, vou falar célula, mas você não vai me ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te ouvir aí na sua casa. Amém? Então, 1 Samuel 17, nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 17. Samuel 17. E nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, entendendo e compreendendo que o Senhor tem mais para mim e para você, amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre, leva-las ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem. E trarás uma prova de como passa. E eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se a partir como Jessé lhe ordenou. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha. A gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi ouviu. Quero neste momento, querido, que você curva a sua cabeça na sua casa e comece a falar com Deus, pedindo a Deus neste momento com que Ele venha ministrar no seu coração, assim como Ele já começou a ministrar no meu, mediante a leitura dessa palavra, mediante a preparação dessa pregação. Que o Espírito Santo de Deus, aí onde quer que você esteja nesta hora, que Ele possa estar tocando no seu coração, que Ele possa estar aguçando, querido, os seus ouvidos, o seu entendimento, para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar, as entrelinhas da sua palavra. Que no nome de Jesus você venha compreender e ser edificado pela palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. E a palavra, nos mostra aqui uma narrativa que Davi, eu fico imaginando Davi, ele não podia estar lá nesse momento de batalha, mas eu fico imaginando a inquietação de Davi em querer estar lá. Eu fico imaginando Davi se comichando por dentro para querer saber o que estava acontecendo na guerra. E aí Davi escuta uma direção de seu pai, Jessé, que ordenara a ele a ir ao campo de batalha e levar alimento para os seus irmãos e para os companheiros que lá estavam. E olhando para essa narrativa, eu fico imaginando Davi vendo uma oportunidade.
específicos que o Senhor me deu mediante essa leitura. E um dos primeiros tópicos que o Senhor me apontou, me direcionou, foi a obediência de Davi. Então repita aí comigo: obediência, em nome de Jesus. Porque eu acho muito incrível, porque quando chega neste momento aqui de seu pai lhe dar a ordem dele ir levar alimento, Davi, ele simplesmente poderia virar para o pai dele e falar: não vou não, porque eu já fui ungido rei, eu não vou a lugar nenhum porque eu sou o cara. E muitas das vezes eu e você não queremos fazer determinadas coisas porque não compõem a determinado ministério. E aí agora eu e você nos encontramos limitados porque estamos nas nossas casas, limitados de estarmos juntos em comunhão, juntos de estarmos exercendo a particularidade de cada um do seu ministério. E aí eu te pergunto nessa hora: para que você foi criado? Você foi ungido para quê? Porque algo muito me chamou a atenção aqui nessa palavra. Davi, ele já tinha sido ungido rei. Só que ele ouviu o seu pai lhe mandar levar alimento. E talvez você esteja aí pensando: realmente eu já fui ungido a levita, eu já fui ungido a intercessor, eu já fui ungido a ministro de dança, eu já fui ungido ao pastoreio, ao pastorado, a exercer a função pastoral. Só que neste momento aqui, o pai dele fala para ele: vai lá e leva alimento para eles, porque ele conta com você para levar alimento. E neste momento eu quero te perguntar, querido: será que Deus está contando com você para alguma coisa? Que nível de obediência o Senhor está te pedindo? O que o Senhor está te orientando a fazer? Porque é algo muito simples. Jessé, ele fala: vai lá e leva. E Davi, ele não questiona. Davi, ele sequer fala assim: não vou porque eu tenho que cuidar das ovelhas. Não, eu não vou porque não é a minha função. É a função da ação social levar alimento. Não, eu não vou recolher alimento porque é a função dos missionários ir lá e levar, ir lá e visitar, ir lá e fazer. Não, eu não vou. Então eu quero trazer um despertar para você nessa noite. Que você venha obedecer. Porque o Senhor, ele falou assim: ide. E eu acho muito interessante essa passagem, porque o Senhor, ele não fala assim: se você quiser, você vai. Ele fala assim: ide. Então o Senhor, ele dá uma ordem para mim, ele dá uma ordem para você. Ele fala assim: vai. Então, nesse contexto aqui, trazendo para essa narrativa que nós lemos, Davi, ele obedeceu. E aí eu me recordo, de uma intercessora, que ela vai ver, ela deve estar nos assistindo, que é a Luzinete, que ela fala da seguinte forma: aceita que dói menos. E a gente brinca com ela, nós brincamos com ela todo o tempo a respeito disso. Que eu falo: gente, isso é bíblico. Aí teve alguém que falou assim: é bíblico, sabe por quê? Na Bíblia fala assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor você aceitar, porque vai doer menos. Então, em nome de Jesus, que desde já você venha ser como Davi, obediente. Que você venha compreender, no meio dessa narrativa, que Davi, ele tinha inúmeros motivos para questionar, mas ele preferiu obedecer. E algo muito interessante, que é o outro tópico que nós vamos entrar. Davi, ele viu uma oportunidade. E aí, aqui está no momento de guerra, de batalha, e só estavam à frente de batalha, só estava naquela guerra quem estava habilitado a estar. E algo muito interessante: Davi, aos olhos do seu pai, ele não estava habilitado a estar naquela guerra. Porém, o seu pai vê que Davi pode levar o alimento para os seus irmãos, cuidar dos seus irmãos e dos companheiros que estavam lá juntamente com ele. E algo muito me chama a atenção: estamos num momento que eu consigo enxergar
Quer um nível de calamidade? Quer um nível de batalha que nós estamos enfrentando neste momento? E algo muito interessante, eu quero te perguntar nesse momento: que tipo de oportunidade você está tirando disso? Porque uma palavra foi liberada sobre a vida de Davi. Davi, ele já era rei. Davi, ele já era rei. Então, desde já eu quero dizer algo muito interessante para você, querido. Não importa qual é a sua posição. Aí eu venho para o outro lado, porque eu não consigo. E eu quero dizer algo muito interessante. E eu vou mais aprofundar um negócio aí. Não interessa para Deus qual é o título que você carrega. Não importa. Nós precisamos entender e tirar a oportunidade em meio à calamidade. E aí eu estou achando assim, fantástico. Existem pessoas que não podem sair de casa, querido, mas está confeccionando máscara e dando a oportunidade para outras pessoas irem vender. Tem pessoas que não podem financeiramente custear nada, mas tem um tecido lá, tem aquela máquina lá em casa, então confecciona a máscara e faz doação. Oportunidade. E Davi, ele viu uma oportunidade. E algo muito interessante, quando nós ficamos ansiosos e preocupados com algo, querendo fazer algo que muito aquece o nosso coração, nós perdemos o sono. Eu lembro, isso veio aqui agora à minha memória. Pensa aí, quando você era mais novo, mais nova, que tinha algum passeio, alguma excursão para você ir, e a pessoa agenda o horário e fala assim: ó, nós vamos sair às 7 da manhã, das 5 tu já está de pé, com a mala pronta e sem uma gota de sono, porque você ficou ruminando aquilo a noite inteira, e você acorda de madrugada. E Davi, ele acordou de madrugada, porque ele entendeu que existia uma oportunidade dele ir naquele ambiente, porque primeiro ele obedeceu, e agora ele consegue enxergar uma oportunidade. Ele vê em meio ao tempo uma oportunidade. Ele gostaria de estar na batalha. Opa, já que eu não posso estar, meu pai me mandou ir lá, é agora. É agora. Qual é a oportunidade que você está tirando em meio a essa reclusão, em meio a essa quarentena? Porque é algo muito curioso, é algo curioso, querido. Porque você deve estar pensando assim: Simone, que oportunidade eu posso tirar? Eu sou o quadro de risco e não posso sair de casa. Tem celular, querido? Se você tem celular, você vai em qualquer lugar com o seu celular, com a sua internet. Então, neste momento, tire um tempo para falar de Deus, através do seu WhatsApp, através do seu Facebook, seu Instagram. Algo muito interessante. Tire uma oportunidade de fazer da sua casa um ambiente de adoração, de juntar seus filhos, seus parentes, e fazer da sua casa um ambiente de glória, trazendo a glória para sua casa. Aproveite, tire uma oportunidade. Quando Deus nos coloca diante de uma oportunidade, diante de uma situação que é difícil, diante de uma crise, nós precisamos tirar algo de bom. Porque enquanto estamos voltando os nossos olhos somente para aquilo que é ruim, vamos apodrecendo. Precisamos elevar os nossos olhos para aquilo que vai trazer esperança. Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso nessa noite, que nós possamos compreender. Eu vou falar algo muito louco
algo aqui para você. Eu estava conversando com meu esposo e ele falou assim: eu acho interessante, porque muitas pessoas, em meio a toda essa crise social, econômica, vão sair pessoas desse ambiente com negócios, vão mudar, não vão ser as mesmas pessoas. Porque existem pessoas que no meio dessa situação toda estão olhando para a oportunidade, não para o problema. E muitas coisas muitas das vezes nós nos limitamos ao problema. Nós ficamos ali, não posso sair de casa. Não, fica ruminando, só assistindo as notícias. O que você pode fazer para melhorar isso? Ah, Simone, mas eu já orei, eu já li a palavra. Adoro o Senhor, querido. Gaste tempo com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com os seus avós. E quando eu falo de investir, que não é nem gastar tempo, é investir tempo nas pessoas nas quais nós amamos. Isso quer dizer que você não vai ficar 24 horas da sua vida com a Bíblia aberta falando de Deus, não. É dar amor, é dar carinho, é prestar cuidado. E aqui Davi, ele vê uma oportunidade e ele vai. Só que algo muito interessante, Davi, ele chega naquele ambiente e entrega, tudo que foi enviado, o queijo, chamou seus irmãos. E aí, tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá, então tá bom. Só que Davi escuta. E eu fico imaginando, porque Golias, ele era enorme. Então a voz dele devia ecoar. Ele devia esbravejar. Ele não devia falar baixo. Ele devia falar alto assim como eu. Adoro gritar, Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando Golias gritando: ei, tem homem aí não? Isso é porque você está cochilando aí na sua casa. Foi para você acordar. E Davi ouviu aquilo. E muitas das vezes nós nos calamos diante de algum conflito. Nós isentamos de nos posicionar diante de uma situação, diante de uma fragilidade, diante de uma fraqueza. Só que Davi ouviu. Davi ouviu. E aqui, o gigante diante do povo de Deus era Golias. Só que eu quero te perguntar nessa noite, qual é o gigante da tua vida? E aí você pode pegar um papel, uma caneta e ir enumerando inúmeros gigantes. Só que talvez você olhe para a sua vida e fale assim: o gigante da minha vida sou eu, Senhor. Que estou prostrado, que estou acomodado, que não saio da minha zona de conforto, que me acomodei em meio a essa quarentena, que não leio a palavra, que não oro, que não consigo falar com Deus, que não consigo me achegar a Deus. Talvez o Golias da tua vida tenha sido você. O que tem te afrontado? O que tem te deixado inquieto? Porque eu fico imaginando Davi inquieto ao ouvir Golias falando tais coisas. Tem homem aí não? E muitas das vezes, quando estamos diante da dificuldade, diante do gigante, nos paralisamos. Não conseguimos avançar. Talvez o Golias da sua vida seria muito comum, eu virar para você e falar assim: o Golias da sua vida é o coronavírus. Mas vai muito além do que o Covid. Porque o Covid, ele veio e ele vai passar. O Covid, ele vai embora. Ele já está indo, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Só que ele veio e ele vai passar. Mas e como vai ficar a sua mente? Como que vai ficar a sua
a esse gigante que está te paralisando. Você precisa ir de encontro a isso que está diante de você. Muitas das vezes debochando da sua cara, muitas das vezes até rindo de você. Porque eu vou dizer uma coisa muito importante para você nessa hora. Tem gente que pensa assim: ah, porque eu sou crente, eu não vou ser infectado. Ah, porque eu sou... Queridos, a doença ela não veio para dar imposto. Nós temos que ter cautela, sim. Só que nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Nós precisamos encarar esse Golias que somos nós mesmos, porque é no nome de Jesus. Porque algo que me chama muita atenção nessa palavra, nesse contexto aqui, é que Davi, ele não foi no nome de Davi. Ele sabia que além de uma batalha física, existia uma grande guerra espiritual. Então desde já eu quero dizer para você, querido, você que está aí na sua casa, essa guerra que você vive de ansiedade, de depressão, porque está enclausulado na sua casa, sem poder ver seus familiares, sem poder ver, estar perto de quem você ama, querido, não é só uma guerra física, não é só algo que te limita. É algo também que é espiritual. Você precisa guerrear contra isso. Você precisa tirar uma oportunidade em meio a isso. Você precisa compreender os sinais que o Senhor está te dando. Você precisa entender a oportunidade que está pertinho de você ganhar o seu pai para Jesus, de você ganhar a sua mãe para Jesus, de você mostrar o brilho de Deus que está aí em você, porque você é filho dele, você é imagem e semelhança de Cristo. Então, em nome de Jesus, não permita com que Golias continue te afrontando. Tome um posicionamento, faça algo diferente, porque algo interessante, talvez você possa estar até no hospital nesse momento, querido, me vendo pelo telefone, ouvindo essa palavra pelo seu telefone ali. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando aí dentro. Fale de Jesus. Fala que existe um ser que pode curar. Fala que existe um homem que não mente, que liberta, que restaura. E falando de restauração, querido, talvez seu casamento poderia estar falido e agora você está aí dentro dessa casa sem poder sair para lugar nenhum. O Senhor quer trazer um tempo de restauração, de restituição familiar, porque o elo familiar ele está se perdendo. Então tire uma oportunidade em meio a todo esse cenário de calamidade que estamos vivenciando, que possamos compreender os sinais que o Senhor está dando para mim e para você, porque aí eu me incluo, querido, eu me incluo. O que diferente podemos fazer? Precisamos de estratégias do céu. Precisamos entender que diante das situações existe uma oportunidade, e que diante da oportunidade precisamos confiar em Deus. Porque é algo muito interessante. Se eu pudesse dar um tema, porque eu não tenho esse hábito, né, de dar tema para as minhas pregações, mas se eu pudesse dar um tema para essa pregação hoje, seria fé inabalável. Fé inabalável. Porque
nós estarmos reunidos. Eu fico imaginando várias brasas, né? Juntinho, que quando se junta incendeia. Só que você pode ser essas várias brasas na sua casa e incendiar. Então, quando se fala de uma fé inabalável, oportunidade. Você precisa extrair uma oportunidade. E algo muito interessante que eu vou ler aqui com você. Porque aqui no versículo 23, né? Versículo 23 do capítulo 17, vai dizer que Golias continuava a esbravejar, né? Ele continuava falando tais coisas. Só que olha o que Davi fala no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi aqui ele expressa a sua indignação. Davi ele nem imaginava, porque ele não estava vendo, ele só estava ouvindo. Ele ouviu o que Golias falava. E Davi ele expressa aqui no versículo 26 a sua indignação mediante aquilo que ele ouviu. Alguém está falando contra o meu Deus. Alguém está falando contra o povo de Deus. Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que ele é? E mediante essa situação toda, querido, eu quero dizer para você: não aceite tudo que estão liberando sobre a sua vida. Não receba tudo aquilo que a mídia tem colocado dentro da sua casa. Confia em Deus. Continue acreditando no Senhor. Porque foram lá e contaram para quem? Para Saul. Os homens contaram para Saul que Davi falou assim: não, ele não pode falar dessa maneira. Então contaram para Saul o posicionamento de Davi. Foram lá e relataram para Saul o posicionamento de Davi. Por isso nós precisamos tirar uma oportunidade em meio a todas as circunstâncias difíceis. Porque com certeza, querido, tem alguém te vendo. E esse ser que está te vendo, ele é impalpável. O Senhor, ele está te vendo. Ah, Simone, mas eu não sei mais o que fazer, querido. O Senhor está te vendo. Se é orar que você pode fazer, ore. Se é sair da zona de conforto para você fazer a diferença, faça. Mas não se permita mais ficar engessado diante das situações adversas. Porque o medo, ele te paralisa. E o medo, na medida que ele vem te paralisando, ele te afasta de Deus. E quando você olha, você está distante da presença. E Davi aqui em nenhum momento ele declara que ele é rei. Ele só foi lá para obedecer ao seu pai. E mediante a esta obediência, ele tira uma oportunidade. Só que algo que é o último tópico que nós vamos trabalhar aqui, e é o que mais me chama a atenção, é que em meio a essa oportunidade, Davi tem confiança em Deus. Davi, ele entende que se o Senhor, ele livrou ele de tantas coisas, o que seria um gigante? Então eu gostaria que você aí na sua casa refletisse: quantos livramentos o Senhor já te deu?
Quantas oportunidades de mudança o Senhor já lhe deu? Porque você confiou. Aquela porta de emprego que você achou que nunca pudesse ser aberta para você, na medida a qual você confiou no Senhor, Ele foi lá e abriu. Aquela enfermidade que estava te consumindo, e os médicos já tinham dito assim, ó, não tem mais jeito não, mas o Senhor foi lá e curou. Curou. Por quê? Porque você confiou em Deus. E Davi, ele lá no versículo 37, ele disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Querido, não importa qual é a muralha, não importa qual é o tamanho do gigante, não importa qual é o tamanho da enfermidade, não importa quais são as circunstâncias, não importa que você aos seus olhos não esteja enxergando nada. Se você for com confiança em Deus, você é mais do que vencedor. Se você for entendendo que aquele que vai colocar a vitória nas tuas mãos é o Senhor, acabou. Porque algo muito me chama a atenção. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Talvez você está na sua casa assim, meu Deus, as igrejas estão fechadas. Senhor, o que eu faço? E agora? É o Apocalipse. Eu quero te dizer algo muito interessante. Isso não é nem a pontinha do iceberg do Apocalipse. E se você está com medinho do coronavírus, querido, quando chegar o Apocalipse, aí, eu brinquei até lá em casa a respeito disso. Eu falei, gente, isso aqui é só um spoiler, só para ver como é que os crentes estão, entendeu? Se eles estão ligados, se eles estão dormindo, porque o noivo ele vai passar. Como vai estar a tua lamparina? É só um despertar. Ou você confia ou você não confia. Ou você tem fé ou você não tem fé. Acredita. Ela precisa ser pelo menos pequenininha, mas ela precisa existir. Você precisa acreditar. Você precisa entender que Deus ele está com você no meio dessa dificuldade. Simone, olha só, me mandaram embora. Querido, Deus está contigo. Pode ter certeza que o Senhor ele está contigo. Pode ter certeza que nesse momento você precisa permanecer com uma fé inabalável. Você precisa compreender. Porque Davi, ele não olhou para a circunstância. Ele só entendeu que aquele cara estava falando do povo de Deus, do Deus que ele servia, do Deus que ele amava. Como assim? Como pode? E ele se apresenta diante de Saul e fala: eu vou contra ele. Eu vou contra ele. E aí eu me coloco na posição de Davi, né? Que eu sou pequeno, tá aqui, pequenininho. Fico imaginando Golias, enorme. Só que ele não teme. Porque ele sabia que se Deus estava com ele em todas as circunstâncias, Deus não ia fazer com que ele passasse vergonha. Porque envergonhado não seria Davi, seria o nome do próprio Deus. Porque Davi ele se colocou naquela posição em nome do Senhor, em nome do Deus vivo. E muitas das vezes nós precisamos fazer valer aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos crer. Juntos. Eu aqui, você aí na sua casa, o seu irmão lá na casa dele. Unir essa fé e clamar ao Senhor. Porque é algo muito interessante, querido. Tem situações na nossa vida que a gente senta, vira para o Senhor e fala assim: Senhor, olha só, não estou aguentando mais.
Senhor, está doendo, Senhor, está sangrando, chega. Existem pessoas que estão vivendo em constante luto, que choram aos pés do Senhor e falam: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu quero te dizer algo muito interessante, querido. Deus, Ele só te dá aquilo que você pode carregar. Ele não te dá nada menos e nada além do que você pode carregar. É a dose certa. Por isso que cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. Não dá para eu pegar a cruz do meu irmãozinho, porque eu sou pequena, ele é grande. Ou eu dar a minha para ele. Cada um tem que pegar a sua cruz e carregar. Eclesiastes fala muito interessante, que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Todo. Um tempo determinado para todas as coisas, não é para algumas coisas. E é algo muito interessante. Estamos passando, eu tenho certeza que 2020 é um marco na minha vida e na sua vida. Você nunca vai esquecer 2020. Ah, Simone, nunca vou esquecer 2020 por causa do coronavírus. Não, querido, por causa das suas experiências. Por causa das coisas que o Senhor tem falado com você. Então entenda uma coisa: tudo que acontece na minha vida e na sua vida é permissão de Deus. Se não aconteceu ainda, é porque não é plano dele. Não é plano dele. Ah, Deus poderia usar qualquer pessoa para ir contra esse filisteu? Sim. Sim. Mas você já parou para observar? Olha para a sua vida, não olha para a vida do Davi agora. Olha para a sua vida. Que Deus, Ele explica, depois Ele complica, depois Ele explica porque Ele complicou a situação. É assim que Deus faz. Porque nós precisamos passar pelo processo. Não pule etapa. Existem gigantes na nossa vida que nós precisamos passar por ele. Não é recuar não, querido. É avançar. É para frente, para frente. A todo tempo, avante. É para frente. Porque nós precisamos entender que a nossa confiança vem de Deus. Está em Deus. Tão somente em Deus. E eu quero ler com vocês Salmos 46. Que quando eu estava, lendo essa palavra de confiança em Deus, o Senhor me deu esse salmo. E me chamou muita atenção. O Salmo 46, ele vai dizer assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O versículo 7 vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações afetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Querido, entenda uma coisa. O Senhor dos Exércitos está conosco. E eu vou ainda além. O médico dos médicos está conosco. O Rei dos Reis está conosco. Então não temas. Não fique com medo. Siga as instruções, siga. É importante, mas nós precisamos entender. Aquietai-vos. E aí algo muito interessante, porque quando a Bíblia fala para mim assim, aquietai-vos, eu fico imaginando assim: relaxa, relaxa, relaxa essa alma aí, relaxa, relaxa essa ansiedade, aquietai-vos. Precisamos entender que no meio da luta nós precisamos encontrar a paz mediante a fé. Entende por que a sua fé precisa ser inabalável? Você precisa ter paz. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E algo muito interessante. Algo muito interessante. Porque eu fico imaginando, e eu peço que você imagine junto comigo, aquela imagem, aquele cenário de Davi lá, com a funda. Eu fico imaginando. Tu acha que Davi não estava orando, ligado no céu, querido? Quando viu aquele homem daquele tamanho, urrando diante dele. Só que Davi estava lá, com a funda. E lá estava Davi. E eu fico imaginando Davi: Senhor, olha só. Eu estou vendo que aos meus olhos eu não vou conseguir nada. Eu estou vendo, Senhor, que a despensa está vazia. Eu não estou vendo nada. Eu não tenho de onde tirar recurso. Eu não tenho mais dinheiro. A conta está vazia. E continua. E continua. Só que para isso nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Quando aqui fala que Ele sou exaltado entre as nações, querido, entre as nações, Ele não está falando em uma nação só, não. E aí eu quero te dizer, o Covid ele só está no Brasil? O Senhor, aquietai-vos. Calma. Eu fico olhando para essa palavra. Quando eu li essa palavra, foi isso. Eu vou dizer para você o que eu senti de Deus no meu coração. Quando o Senhor falou: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, o Senhor falou assim ao meu coração: aquietai-vos, porque eu sou Deus e é eu que estou levando a praga. Aquietai-vos, porque eu sou Deus e vocês não serão abalados. Aquietai-vos, porque em meio a tudo isso que está acontecendo, a economia pode ser tocada, a parte financeira, a parte dos hospitais podem ser afetadas, mas a sua vida não vai ser afetada. Aquietai-vos. Eu estou aqui porque nós temos medo, e sim, querido, nós tememos. Só que eu aprendi algo muito interessante. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Você não está impossibilitado de sentir medo. Você pode ter medo, mas você não pode deixar com que o medo te consuma, com que o medo dite as regras da sua vida, com que o medo te direcione os lugares devidos aí. Lhe derrota, porque quem tem que dar rota para a sua vida é Jesus. É tão somente Jesus. E Davi entendeu isso, porque quando Davi foi de encontro a Golias, ele sabia quem era o Deus dele. Era um Deus vivo, não era um Deus morto. E ele vai de encontro, e ele desafia o Golias. E o final da história você já conhece. O
final da história você já conhece. Então, em nome de Jesus, aquietai-vos. Aquietai-vos. E voltando aqui em 1 Samuel, e eu vou ler para você, dando continuidade à leitura, o versículo 44 e 45 vai dizer assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, queridos, em nome de Jesus, que você possa se levantar aí na sua casa e se posicionar. Levante mesmo. Não é só porque, Simone mandou. Não, levanta, de verdade. Levanta aí na sua casa e se posiciona. Se posiciona. E comece a declarar que você vai de encontro a essa situação, a esse gigante que está diante de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque somente Ele pode resolver essa situação. Somente Ele pode resolver a sua causa. Porque nós precisamos entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Golias? Não. Quem? Coronavírus? Quem? Ninguém, querido. Porque Deus é por mim, Deus é por você. Então você precisa entender, você precisa confiar plenamente no Senhor. Você precisa ter pautado a sua fé inabalável, não somente confiando em Deus. Você precisa entender isso. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar aí na sua casa, que você possa se colocar de pé, com um ato de fé, querido. Sabe por quê? Guerreiro não luta sentado. Guerreiro, ele luta de pé. Ele se posiciona. Ele ergue a cabeça. Ele toma, e acho muito engraçado, né? Porque o guerreiro, ele toma sobre seu punho a sua espada. Mas Davi, ele tomou sobre seu punho uma funda. Mas a espada de Davi era naquilo que ele acreditava, porque era em Deus. Davi, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Então, em nome de Jesus, que nesta noite você possa fazer desse louvor que vai ser entoado aos céus a sua confiança no Senhor, entendendo que nada vai te abalar, nada vai te subjugar, nada vai te aprisionar mais.
Deus, cingido pela presença de Deus. Em
nome de Jesus. Se cuida, fique em casa, tome as precauções. Em nome de Jesus, em breve estaremos juntos cultuando aqui